Eu já nem lembro mais qual Talks do ano é, eu acredito que talvez o nono Talks. E esse é um espaço que a gente criou para trazer mais informações, conversar um pouco com vocês aqui cara a cara, né, de modo online, sobre os programas, ter esse espaço para tirar dúvidas e também, enfim, outras curiosidades sobre como que funciona. Então, hoje a gente vai falar sobre o programa Expandindo a Zona de Conforto, que é um programa para adultos, intermediário, né, em duração, e já é bem consolidado aqui na Outerbound. Para começar, eu vou trazer um pouco de contexto, né, sobre quem nós somos, e a Outerbound Brasil é uma organização que basicamente usa a natureza como sala de aula para desenvolver as pessoas, tanto de maneira técnica como um desenvolvimento pessoal mesmo, do potencial delas. E a gente é uma uma organização de educação ao ar livre, presente em mais de 30 países, né? Como vocês podem ver nesse slide, a gente está atualmente em 35 países e somos líder mundial em vivências outdoor. Então, tem em torno de 150 mil participantes no ano, nessa rede inteira, né, em todos os países. Aqui no Brasil, a gente está desde 2000 e já levou mais de 15 mil pessoas para a natureza para viver experiências com a gente. E a gente oferece essas experiências que combinam aventura, reflexão e essa vivência em grupo, sempre com uma intenção por trás, né? E cada programa tem a sua característica. Então, hoje, como falei, a gente vai falar aqui sobre o Expandindo a Zona de Conforto, que é um programa pensado mais para o público iniciante, não necessariamente iniciante em trilhas, mas sim iniciante nesse mundo de expedições, de talvez de travessias, e, e, é, e é feito também para pessoas que já estão dispostas a viver dias intensos de bastante aprendizado. O programa tem duas opções de duração, de 3 ou 4 dias, e os participantes fazem esse movimento, né, de realmente, a gente vai explicar um pouco mais para frente exatamente o que, que é a zona de conforto, mas de se desafiar e descobrir novas coisas que eles são capazes de fazer. E aí, como em todos os outros programas da UBB, né, a gente faz uma coisa muito participativa, então não é um programa diferente de uma viagem de turismo, de aventura ou ecoturismo, não é uma coisa onde você vai simplesmente para desfrutar o que vão te oferecer e você vai se envolver em todos os processos. Então, desde montar o acampamento, a parte de cozinha, aprender realmente a como estar naquele lugar e o que fazer quando você está numa expedição. Então, é bastante rico nesse sentido. E aí, por isso que eu digo, né? É um programa para iniciantes, não necessariamente em trilhos, mas nesse mundo realmente da participação e como que eu posso dizer, da autonomia no ambiente natural. Então, aqui, a gente tem esse programa em duas modalidades, e aí canoagem e trekking. Então agora eu vou fazer um convite especial à FON, Stephanie Woodhead, que é instrutora da Outerbound e já foi instrutora desse programa também. Boa noite, FON. Boa noite, gente, tudo bem? Muito feliz com o convite de estar por aqui. Fora da minha zona de conforto, fazer live, mas estamos aí, expandindo ela devagarinho. Obrigada pelo convite. É isso. Imagina. Então, Fonzita, agora pode trazer seu conhecimento sobre a parte de canoagem do programa, né? Você já foi instrutora nessa, inclusive as fotos dos próximos slides foi do programa que você estava, então agora está contigo. Boa. Bom, o expandindo a zona de conforto na represa de Paraibuna, canoagem. Ele acontece algumas vezes por ano, né? Algumas vezes por ano. E assim, a represa de Paraibuna é um espaço de águas abrigadas, isso significa que ela é fechada, né? Não é um rio que você vai descer correndo. Então, é uma represa, ela é fechada. A gente usa canoas havaianas, canadenses, nesse programa. Então, são normalmente 2 pessoas por canoa. A gente leva toda a nossa bagagem dentro das canoas. Tem até uma foto aí com as bombonas, né, Esther?
Então, diferente de um programa de trekking, a gente coloca tudo que a gente vai levar nessas bombonas, caso a canoa vire, o que é muito difícil. Eu nunca vi acontecer, a única vez que eu vi acontecer foi de propósito, para a gente fazer um treinamento. Então, assim, é muito estável. Canoas canadenses são super estáveis, mas de qualquer forma a gente leva toda a comida separada. A cada 2 canoas as pessoas colocam lá barraca, roupa, equipamento individual para garantir que tudo aquilo vai chegar bem seco. E a gente sai de um ponto na borda da represa e vai percorrendo a represa durante os 3 ou 4, 5 dias, né? E aí tudo depende das condições climáticas, do grupo, né? De qual é. Enfim, a gente já chegou até o fundo da represa, que a gente tem uma cachoeira uma vez, que é super bacana, super bonita. Então, assim, é a mesma pegada assim do programa de trekking, só que a diferença é que em vez da gente levar tudo nas costas, a gente leva as coisas na canoa. E aí a gente vai acampando ao longo do percurso em ilhas dentro dessa represa. Né, uma diferença boa também que a gente toma muito banho, tá maravilhoso. Tá todo mundo cheirosinho durante o programa inteiro. E eu adoro. A gente faz também com pais e filhos, né, com família, essa modalidade de canoagem e é uma delícia, assim. Para quem não gosta, tem problema de peso nas costas, assim, é super, super recomendado. Exato. E é isso, né? Por isso que eu falei, o programa não é necessariamente para quem está iniciando no mundo de trilhas, mas é esse formato expedição que a gente replica independente da modalidade que a gente estiver usando como ferramenta. E aí, uma coisa interessante dessa modalidade também é que a gente costuma usar a rede como meio de hospedagem, digamos assim, no lugar da barraca. Não é obrigatório, a gente incentiva muito o uso de redes por várias questões. É super confortável, são aquelas redes de material sintético com tem uma cobertura por cima, tem mosquiteiro, então é quase que uma barraca versão pocket pendurada, mas a gente também permite que as pessoas que queiram usem rede, é só avisar a gente antes para a gente organizar e levar isso. Rede não, barraca, desculpa. Boa. Boa, é uma delícia. Você acorda olhando a represa, assim, olhando a água, é muito, muito gostoso. Sim. Eu ainda não tive a chance, eu vou agora na próxima saída no final do mês para vivenciar essa experiência de canoagem, estou bem empolgada. Mas então, agora falando um pouquinho da parte de trekking, que é a outra modalidade que a gente tem desse programa, acontece em São Bento do Sapucaí, que é uma cidade ali no quase na divisa com o sul de Minas. É bem perto de Campos do Jordão também, onde a base da Outerbound está hoje em dia. E São Bento também é onde vai ter a nossa nova base, que está em processo de reforma. A gente deve ter inauguração em 2026. Mas a gente já atua lá há muitos anos. Essa região de São Bento já é bem conhecida por nós, pelos nossos instrutores. E é um espaço bem interessante também para ter essa vivência de começar a vivência de montanha, digamos assim. Eu já fiz essa já. Então, boa, que legal. Já subi o É, baú e o baúzinho. sim, legal. Nesse programa especificamente, a gente não sobe o baú, não na versão de trekking. A gente costuma. Eu vou falar mais pra frente também, mas tem uma nova versão de escalada que a gente pretende fazer ano que vem, e aí sim, subir o baú tá no plano. Mas no de trekking a gente fica mais nas trilhas dentro da reserva Pinho Bravo, que é ali perto do Mona do Baú, né? Mas não exatamente no mesmo local. E, de novo, o programa acontece em grupos, a gente vai seguindo as trilhas e caminhos. Eu digo caminhos porque não necessariamente a gente está o tempo todo em trilhas já existentes, às vezes a gente faz alguns caminhos diferentes, sempre seguindo os princípios de Leave No Trace, né? Então, a gente atravessa matas, rios, alguns campos de altitude e as paisagens bem diferenciadas, assim.
Então, diferente da canoagem, esse sim a gente carrega peso, cada participante está com a sua mochila, e aí a gente, dentro da mochila, tem tanto os itens pessoais quanto parte dos itens coletivos. Como a Fon falou, a cada 2 canoas de canoagem, as pessoas dividem as barracas. Aqui a gente já separa os grupos de quem vai compartilhar as barracas, que são compartilhadas, inclusive, e aí cada pessoa leva um pedaço da barraca para não sobrecarregar ninguém, mas está todo mundo carregando coletivamente. A mesma coisa para os ingredientes, os utensílios de cozinha, como fogareiro, enfim, as colheres, tábuas, essas coisas, a gente distribui para todos os participantes de forma equitativa. Então, a gente não sobrecarrega ninguém. Quem tem capacidade de levar mais peso, carrega mais peso, e quem tem menos, carrega menos, de forma com que fique minimamente seguro e confortável até para garantir o bem-estar dos participantes. E o trajeto das trilhas, né? Isso é uma coisa que me perguntam muito. Varia de 5 a 10 quilômetros por dia. Isso pode ser menos, pode ser mais, dependendo do perfil do grupo, de como o grupo estiver desenvolvendo. Como a Fon falou, no de canoagem, se a galera estiver empolgada, dá para ir até o final da represa. E no de trekking, se a galera estiver empolgada, dá para seguir eternamente. A gente não tem uma rota pré-estabelecida no sentido de dia 1 vamos daqui até aqui, dia 2 vamos daqui até aqui. Tem uma ideia já pré-estabelecida, mas o grupo dita esse ritmo e a intensidade do processo da caminhada. E agora sim, as pernoites acontecem em barraca. Então a gente, como eu falei, divide os grupos tal e faz dessa forma. Boa. Vou eu, Esther? Quer que eu apresente essa? Vai lá. Yes. Bom, eu acho que tanto no trekking quanto no de canoagem, na maioria dos programas da OBB, o dia 1 e o dia 4 são bem parecidos, né? O dia de abrir e o dia de fechar. Né? Eu falo que a mágica acontece nesse miolo, assim, né? Desses dias. Então, no dia 1 é onde a gente se encontra, né? No caso de Paraibuna, da represa de canoagem, a gente se encontra lá já. Então, eu não falei, né? Paraibuna, a represa de Paraibuna fica na altura de São José dos Campos, entre a Serra da Mantiqueira e o litoral. Então, a gente manda para os participantes do ponto de encontro e já se encontra lá, dá para chegar de carro e tudo mais. No caso dos programas de trekking, a gente normalmente se encontra na base da UBB, né? E chegando lá, normalmente a gente faz uma roda de apresentação, se conhece e tudo mais, e conversa um pouco sobre como vai acontecer o primeiro dia, né? E aí o padrão, né? A gente vai sempre. Tem gente que nunca acampou, tem gente que nunca remou. Então, assim, a gente sempre vai começar falando sobre equipamento. O que a gente vai levar? O que é muito, o que é pouco, o que é extremamente necessário, né? Então, assim, levar o mínimo necessário para não sobrecarregar a mochila e o necessário para você não passar um super perrengue, né? Então, assim, uma capa de chuva precisa ter, se não tem, a gente pode emprestar, né? O bebê fornece todos os equipamentos. Então, assim, se não tem uma bota de trekking, você pode entrar em contato com a gente faz muito programa social, então a gente tem equipamento para emprestar, né? A gente gosta de falar que é para todo mundo, né? Então, assim, não tem alguma coisa que está faltando, não é isso que vai te impedir de fazer o programa. Chama a gente que a gente pode te emprestar. Então, nesse momento, a gente faz um checklist ali, check ponto a ponto, para garantir que está todo mundo levando o mínimo necessário. Distribui nesse momento todas as redes dos participantes, para eles terem também como equipamento individual. No caso do trek, a gente distribui as barracas e já faz essa divisão. No caso do trekking também, a gente oferece as mochilas e faz uma aula de como montar uma mochila. Então, eu falo, eu nunca montei uma mochila. Tudo bem, a gente explica como que vai, o que fica, onde fica, saco de dormir, fica ali no fundo, porque é a última coisa que você vai precisar. Então, assim, a gente dá uma aula mesmo para quem nunca fez. Quem já fez, fica sempre o convite, né, a acrescentar qualquer informação. E para quem nunca fez, a gente gosta de fazer isso com calma e qualidade, assim, porque
É isso, é começar com calma, fazer tudo direitinho, porque aí depois que a gente sai lá para o desconhecido, a gente garante que a gente tem as coisas mínimas necessárias, né? Tem muita gente que quando eu falo o que eu faço, fala, é tipo sobrevivência na selva. Fala, não, gente, não é sobrevivência na selva. A gente leva comida pra caramba, a gente come arroz, feijão, calabresa, estrogonofe, a gente come super bem. Então, a gente leva saco de dormir, a gente leva barraca, ou a gente leva rede, né? Todo equipamento de qualidade para garantir que a gente vai dormir quentinho depois de um dia duro, né? De expedição, enfim, de dia cansativo. Então, a gente vai garantir que a gente vai comer bem e dormir bem, para no dia seguinte a gente acordar e fazer tudo de novo, assim, né? Então, o dia 1 é um dia que a gente bombardeia de informação, né? Arruma mala, arruma mochila, como remar, garantir que as pessoas estão seguras, com colete, por exemplo, a gente faz um teste ali na água. A canoagem é uma modalidade que não necessariamente você precisa saber nadar. Eu já tive participantes jovens que não sabiam nadar, e a gente faz uma experiência ali com o colete na beirada, fala, beleza, ó, tá vendo? O colete segura, tá tudo bem. Então, a gente faz um teste de natação nesse primeiro dia também para canoagem e para dar segurança, né? Tipo, beleza, você vai remar, você sabe que se virar, difícil virar, mas se virar, você vai flutuar e você já sabe como vai acontecer. Então, é bem importante também, nesse primeiro dia, a gente dar toda a segurança para as pessoas sentirem que ela tem o suporte para sair e curtir realmente os próximos dias, né? Então, é isso. A gente arruma mala, canoa, tudo mais. E aí a gente sai, né? Rumo ao desconhecido, né? Como a gente gosta de falar. No primeiro dia a gente inclui, normalmente, a gente vai aprender, né? As pessoas vão aprender, a gente vai ensinar, né? Como cozinhar um fogareiro, né? Como usar o número 2, como usar o número 1, número 2, a gente já inclui isso no primeiro dia, então eu falo que o primeiro dia é um caminhão, assim, de informações, né? A gente tenta não fazer percursos muito longos, até porque é bastante informação para passar. Fazer tudo com o mínimo impacto, cozinha, banheiro e tudo mais. E aí a gente dorme. É como né? escovar os dentes, né? Como escovar o dente, como dormir quentinho. Falou, eu nunca campei, não, tá tudo bem. Você vai aprender, a gente vai ensinar, né? Se não aprender no primeiro dia, vai aprender no segundo, né? A gente vai ensinando e vai falando, vai tirando dúvidas. E assim, e a gente tenta, né? A gente busca ser bem aberto e criar um ambiente seguro de aprendizagem, né? A gente fala que toda pergunta é bem-vinda, não existe pergunta estúpida, vamos perguntar, sabe? É a primeira vez de muita gente. E é isso que a gente quer incentivar, né? Sair ali da sua zona de conforto. Né? Eu falo, me chamaram para fazer uma live, eu falei, eu não gosto de fazer live, internet, essas coisas, gosto de falar ao vivo, né? Vamos lá, vamos experimentar, né? A gente fez uma reunião antes, né? Deu um suporte, Bom, vamos lá. Então é isso, dar essa experiência de fazer algo pela primeira vez, que muitas vezes é difícil, né, para muita gente. E aí, em dias 2 e 3, né, os dias do meio, normalmente eles têm muita coisa em comum, né? Eu falo que os dias eles são muito parecidos. A gente acorda, faz o café da manhã, e aí, como a Esté já falou, né, é sempre um convite aos participantes fazerem, né? A gente faz junto a coisa. Então, a gente ensina para os participantes se sentirem seguros de ter autonomia de cozinhar. Então, assim, a gente conversa, que horas que a gente vai acordar? O plano é esse, mais ou menos. Então, a gente vai tentando deixar a experiência cada vez mais na mão dos participantes, né? Então, a gente acorda, toma café da manhã, normalmente desmonta o acampamento, ou o acampamento, seja de barraca, seja em rede, desmonta, se prepara para seguir, né? Normalmente no dia 2 é um dia que a gente tem aula de orientação e navegação com bússola, para também já trazer mais autonomia para o grupo, saber onde está, para onde vai, e a gente fazer esse planejamento juntos. E o dia acontece, né? E eu gosto de falar que os dias são muito parecidos, né? A gente vai fazer isso, tomar café da manhã, almoçar, jantar, conversar durante a noite. E aí o bacana, assim, que eu acho que é um diferencial, é que quando o grupo tem autonomia, eu falo que a mágica acontece porque é isso, né? Quando as decisões estão dentro do grupo,
depende do grupo, quem que vai cozinhar, quem que vai fazer as coisas, quem que vai lavar a louça, e como que o próprio grupo vai se organizar, né? Então, as personalidades de cada um aparecem muito, né? E como a gente está sem celular, sem conexão, sem internet, é muito presença, né? Estamos todos ali muito presentes no momento do que a gente está vivendo, né? Então, às vezes é um dia tranquilo, às vezes é um dia que chove pra caramba, às vezes a gente tem, enfim, a gente dá uma aula de tempestade elétrica, porque está vindo uma tempestade e a gente acabou de ver, às vezes a gente fala sobre tomada de decisões, então várias coisas podem acontecer nesse meio de campo, né? Falo que a rotina é a mesma, o que muda são as pessoas, o clima e as condições, né? A Stephanie de hoje acordou feliz, a Stephanie de amanhã talvez não seja tanto, né? E aí como o grupo vai lidar com isso, eu acho que é o mais interessante, assim. No dia 3 e 4, ou 4, né? No dia final, é o dia onde a gente normalmente faz um fechamento, né? Faz uma conversa ali, final, sobre aprendizados, né? A gente fala educação experiencial, é o aprender fazendo, né? Então, acho que tem o aprender com experiência. Cada um leva da experiência aquilo que leva, né? Pode ser algo pessoal seu, enfim, já vi várias situações de gente que no primeiro dia fica quietinha, e aí não se coloca, e aí no dia seguinte tá ali bravo porque tá lavando a louça de novo, e fala, poxa, mas não pediu para lavar, né? Não se dividiu, não perguntou, não pediu ajuda. Então, eu acho que os aprendizados podem ser muitos, assim, desde a parte de habilidades técnicas, né? Quanto aprender sobre você mesmo, assim. É quase que uma metáfora do dia a dia, né? Como você lida com as coisas. E aí, no dia 3, né? O dia de fechamento, normalmente a gente volta para o ponto inicial, seja a borda da represa, seja a base do OBB. A gente finaliza os equipamentos com os próprios participantes. Então, se a barraca, a gente põe a barraca para secar, põe colete para secar, se for colete, canoagem. A gente deixa tudo mais ou menos no jeito, organizado, para depois os instrutores guardarem, enfim, e o pessoal que fica ali na base poder lavar, saco de dormir, fazer coisas que a gente não tem tempo suficiente, né? Então, acho que a rotina é mais ou menos dessa daí, né? Difícil falar sobre tudo, mas... Sim. Boa. E acho que interessante trazer, né, a questão de por que que os participantes têm que ajudar a arrumar as coisas no final, por exemplo. A gente busca trazer autonomia para as pessoas estarem no ambiente natural. E o processo tem começo, meio e fim, né? Você primeiro se prepara, você planeja tudo que você vai fazer, você aproveita e depois tem uma despreparação, digamos assim, que é o processo de você devolver as coisas para o lugar para você poder fazer de novo depois. Então a gente busca ensinar as pessoas como fazer isso. E, cara, é super interessante. Eu vivi uma experiência uma vez num programa de final de semana, de sábado a domingo, e tava chovendo muito durante o programa e a gente pegou bastante chuva, tudo sujou. E aí, no final daquele programa, eu aprendi como lavar a barraca da forma correta, como lavar a mochila da forma correta. Minha mochila de trekking eu nunca tinha lavado, porque eu não sabia como fazer, sabe? Então eu aprendi naquele momento. E essa questão da autonomia, assim, vale muito a pena. Sem falar que eu já vi um instrutor falar, gostei muito disso, que os equipamentos da OBB são como a nave que possibilita que o próximo grupo vá para o espaço, como a gente foi, assim, no sentido de ir a um lugar diferenciado. Então a gente faz os ajustes para que a gente possibilite que outras pessoas possam viver aquilo que a gente está vivendo. Bom, me empolguei nessa fala do final, mas agora falando, né, um pouquinho sobre o diferencial do Outerbound, como que as coisas acontecem e acho que já linkando muito com isso que tudo que a Fon estava falando, né? Quando você participa de um programa da OBB, você não está só indo acampar ou indo numa viagem na natureza. Você está participando de uma coisa que é uma metodologia robusta já, né? Que já vem sendo construída há décadas e que já tem um certo reconhecimento internacional. Então, a gente
gosta de usar a expressão, né, aventura autêntica, que a gente oferece experiências de aventura autêntica. E nisso a gente se baseia em 6 pilares, que seria, primeiro, sempre o formato de expedição, como eu venho falando a live inteira, né? Essa questão do processo do começo, meio e fim e de se envolver nesse espaço. As atividades desafiadoras, então, sempre alguma coisa que a gente não está acostumado a fazer no dia a dia. Claro que tem pessoas que vivem no mundo outdoor, né? Montanhistas, enfim, mas a gente está falando do público em geral, né? Então, sempre nesse limiar da zona de conforto, com o máximo possível de autonomia, como a gente também falou bastante aqui, sempre fornecendo informações para que as pessoas possam executar por conta própria, usando a natureza como sala de aula sempre, então no ambiente natural. Esse ponto 5, muito interessante, ser desafiado nos limites da capacidade. Isso diz muito sobre a questão da própria zona de conforto, né? Quando vocês forem fazer o programa, vocês vão entender isso, viver na prática, e vai ter, inclusive, aula sobre essa questão, mas dando um resumo bem resumido aqui, a zona de conforto é uma teoria que diz que a gente. Não sei se todo mundo aqui sabe o que seria a zona de conforto, mas é um espaço onde as coisas estão conhecidas, né? Aquela pedaço da sua vida onde tudo está minimamente controlado por você, que nada te assusta, que é o que você vive no dia a dia. Ou pelo menos que não te assusta fazer. E aí, logo depois disso, teria a zona de aprendizagem, que é um local onde você já deu um passo para fora da zona de conforto, mas você ainda está tranquilo em relação a isso, minimamente, né? Não está sentindo um incômodo muito grande de estar ali. E aí depois a gente fala da zona de pânico. Então, que seria já um momento de tipo assim, cara, que não dá para mim, sabe? Tipo, eu dei um passo maior do que a minha perna e não tá dando certo. E aí a gente vê realmente, tipo assim, situações de pânico. Então, por isso que a gente fala de ser desafiado nos limites da capacidade, é para ficar ali nessa zona de aprendizagem, não ultrapassar para a zona de pânico. E isso rola uma leitura muito legal dos instrutores de todo esse processo. Parte da metodologia Outerbound é isso, né? Ler os participantes, entender ali o limite de cada um e saber manejar isso no contexto do grupo. Então, esse tópico 5 é sobre isso, e aí 6 da progressão, que é essa questão que a gente falou também, dos programas, além da linha de progressão dos próprios programas em número de dias, dentro da estrutura do programa, cada dia que passa, cada hora que passa, eu diria, o grupo vai se apropriando das rotinas e das coisas que estão acontecendo e vai tomando aquilo para si. Então, os instrutores no finalzinho do curso costumam ser meros coadjuvantes, assim, o grupo já tomou ali o papel principal da condução. E isso, quanto mais longo o programa, mais intenso é esse processo, né? A gente está falando aqui de um programa de 3 ou 4 dias, então já aproveito também para dar essa explicação. Qual que é a diferença da edição de 3 para a edição de 4 dias? Essa é a intensidade do processo. Os dois são muito legais, os dois trazem muita autonomia em relação a como acampar, como, enfim, esse ambiente de expedição. Mas quanto mais dias, mais você vai se. Me fugiu a palavra agora, mas mais aquilo vai fazer parte de ti, sabe? Então, depois do Expandindo, a gente tem programa de 8 dias, tem programa de 14 dias, e esse nível de intensidade vai avançando. E aí, cada vez você está mais afiado para fazer aquilo sem ajuda de um instrutor depois, por exemplo. Falei. Bom, pessoal, a gente vai abrir espaço para dúvidas já já, então eu só vou agora para essa parte comercial explicar realmente o que está incluso e tal, e a gente já chega na parte das dúvidas. Então, não só nesse, mas em todos os programas da Outerbound, a gente tem incluso sempre o acompanhamento dos instrutores, né? Pelo menos 2 instrutores por grupo. A alimentação balanceada durante todo o programa, então eu costumo falar que desde o momento que a gente chega na base até, ou no ponto de início, até sair de lá no final do programa, toda a alimentação está inclusa
e dentro desse contexto de expedição, né? Já coisas preparadas, usando o nosso repertório de cozinha, que é muito bom, inclusive. Mas é isso. E aí, a gente também já fornece os equipamentos de cozinha, né? Fogareiras, panelas, utensílios de cozinha. E os equipamentos técnicos de acampamento, então barracas ou redes, sacos de dormir, isolantes térmicos, o próprio kit de primeiros socorros também está incluso. A gente também inclui um seguro contra acidentes pessoais durante o programa e sempre usando o sistema de gestão de segurança padrão da OBI, que é Outerbound International, né? E sempre auditado a cada 2 anos. Então, a gente teve essa audição há 3 meses atrás, se eu não me engano, 3 ou 4 meses atrás, e a cada 2 anos isso acontece para garantir que a gente está seguindo todos os protocolos e fazendo tudo certinho para garantir a segurança dos participantes. Opa, peraí. Falando de datas do programa, eu dei um spoiler agora há pouco que eu vou no final do mês fazer o programa de canoagem. Essa edição de 31 a 2 de novembro, 31 de outubro a 2 de novembro, uma edição de 3 dias. E a gente ainda vai ter uma edição de trekking no feriado de 20 de novembro aqui em São Paulo, em São Bento do Sapucaí. Então, esse de trekking vai ser bem legal também, justamente por pegar o feriado. E ele é um feriado de 4 dias, o programa é de 3, justamente para dar tempo para o pessoal retornar para casa depois, tal, e assentar as informações no domingo antes de voltar à rotina na segunda-feira. Então a gente fez isso de propósito e também para evitar o trânsito ali no retorno, né, no domingo. Então, isso já foi pensado. Para 2026, a gente tem aí essas 8 opções de programas. Eu não vou ler tudo, porque isso está disponível no nosso site, também vai ficar gravado. Tem quem me chamar, quem mandar mensagem no WhatsApp, eu passo essas datas também. Está disponível no Instagram, enfim, tem uma série de locais. Mas a gente tem 2 datas de canoagem, uma em janeiro e uma em novembro. 4 datas de trekking, fevereiro, abril, setembro e outubro. A gente tem uma nova edição de escalada e trekking, que é uma modalidade mista, como a Patrícia tinha falado, né, no começo, que ela já fez a Pedra do Baú. Nessa edição, o plano talvez seja fazer o baú, tudo vai depender do grupo que tiver agora, mas a gente vai estar ali naquela região vendo como escalar, então pode ser que aconteça isso, é a ideia. E aí tem também uma nova modalidade de caiaque oceânico, no final de outubro do ano que vem, e é em Paraty-Mirim, Rio de Janeiro. Essa edição, como eu falei agora, é uma modalidade nova e a gente espera muito que vocês tenham adesão. Então, venham participar desse Expandindo de Caiaque Oceânico. Vamos ver como que vai ser essa nova modalidade. Esses valores agora, né? Vou trazer os valores tanto do programa de 4 quanto de 3 dias. Eles são os valores vigentes para os programas de 2025, mas eles também estão válidos por enquanto até o final do mês para os programas de 2026. Então, recomendo bastante que quem tem interesse em fazer esse programa em 2026 e já está assistindo essa live aqui, aproveita, porque até o final de outubro desse ano, 2025, esses valores vão estar válidos. Então, para o programa de 4 dias e 3 noites, tanto trekking quanto canoagem, independente, a gente está falando de R$ 2.500 em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito ou 2.250 à vista no Pix. A gente fala que a vista no Pix tem 10% de desconto, né? Então esses valores já estão considerando esses 10% off. E para a versão de 3 dias e 2 noites, é 1.990 no cartão de crédito em 6 vezes, mais à vista no Pix 1.710. Também já com os 10% de desconto e tudo aquilo que eu falei anteriormente incluso. E agora, uma surpresinha para quem está assistindo aqui, que se na hora de fazer a inscrição apresentar um print desse slide, você não só faz a sua inscrição, como você também ganha uma bandana tubular da OBB. Para quem não sabe, eu não estou com a minha aqui, mas a bandana tubular é aquela que é 1001 funções.
Dá para você usar desde faixa no cabelo, como bandana mesmo. Eu gosto muito de usar no punho para, enfim, me ajudar a limpar o suor. E dá para usar como balaclava no frio, cobrir o pescoço. É mil e uma utilidade de verdade. E eu uso a minha tanto na montanha quanto na cidade. Tenho certeza que lá na canoagem vou usar também. Agora sim, chegamos nas dúvidas e esclarecimentos. Então, quem tiver alguma dúvida, fica à vontade agora para levantar a mão ou abrir o microfone e mandar no chat, como foi mais confortável para vocês. Boa noite a todos, me chamo Vitor. Alguns já conheço, outros ainda vou conhecer. Acho que a modalidade que falta para mim participar de um programa da Alto Bond é a canoagem. Meu foco para 2026 realmente é a canoagem. Então aí vai a pergunta para a Stephanie, assim, a Priscila, né? Então, vocês duas conduzindo aí o bate-bola. O que muda, salvo os secos e molhados, né, da canoagem por os outros programas em montanha, efetivamente do programa de canoagem, além do local, obviamente. Mas o programa é equivalente, tá? Assim como, por exemplo, a navegação vai ser a carta, vamos navegar, azimuth, não muda, você está na água e tudo bem. Mas, lembro eu que nos programas anteriores, você tinha um momento de, não vamos chamar de castigo, que é muito forte, mas de refúgio, né? Você ficava ali enclausurado no seu sleeping, na sua barraca, no seu bivac, enfim, para pensar sobre a sua vida e escrever aquela famosa carta e encaminhar para os instrutores para depois você fazer o seu checklist futuro, né? Vamos dizer assim. Então, por ser outro ambiente, quer dizer, está num ambiente muito mais aquático, né? E aportando nas ilhas, também teria condições de fazer esse aprendizado? Teria sim, Vitor. Tem sim. A gente se programa, assim, né? E se planeja para estar nos últimos dias, assim, né? De preferência no último dia, numa ilha maior. E as ilhas são grandes, assim, então a gente consegue se espalhar bem, né? Para esse momento de reflexão mais pessoal, né? Que você está falando. Isso. Exatamente. Esse momento a gente faz questão de que ele aconteça. Acho que é um momento, né? Igual você falou, de você trazer, né? Pode ser uma carta, né? Para você mesmo, de aprendizados, do que você quiser escrever, né? Pensar para o seu eu do futuro ali. Então, a gente consegue espalhar as pessoas para que elas tenham um momento de reflexão pessoal. Isso cabe. As ilhas são grandes, assim. E tem vários tamanhos de ilhas diferentes. Enfim, a gente já chegou velejando com várias canoas, assim, numa ilha enorme. Então, a gente juntou as canoas, puxou uma tarp, né? Que é essa lona gigante que a gente usa para cozinha, né? De proteção de cozinha. A gente puxou, o vento estava a favor, a gente falou, vamos tentar velejar, vamos. Então, as canoas, e a gente chegou numa ilha gigante, assim, que só tinha gente, não tinha casa, a gente sempre acampa em ilhas remotas, assim, né? Um pouco mais distantes ali da Rodovia, base né? do carro, do acesso, né? Menos antropizadas, assim, né? Então, é um espaço que só tem a gente, só a gente. Então, é isso, você pode escolher seu cantinho ali, ver a água, enfim, você pode ficar mais dentro da floresta. A gente já teve várias situações, já pegamos tempestade elétrica, enfim, tudo acontece muita coisa ali na represa, nas E, e, águas. a, Então, acho e que a remada normalmente diária, está fazendo que você vai intervalando, quer dizer, 3 horas de remada, vai numa porta, faz um lanche, ou para a turma ir no banheiro e tal. Qual que é o time de remada normalmente? boa pergunta. Normalmente a gente acorda, toma café da manhã, se arruma, se organiza, fecha acampamento, põe tudo nas bombonas, né, com esses compartimentos azuis grandes, e sai para remar.
E aí, como a gente falou um pouco, os tempos e movimentos a gente vai trazendo para o grupo, né? Volta para o grupo. Então, assim, se o grupo quiser andar e não almoçar, a gente fica ali, pequenininho, os instrutores, fala, sério, vocês não vão almoçar? Enfim, mas é uma decisão do grupo. As ilhas, a gente navega num canal, né? A gente rema num canal com as ilhas sempre meio próximas, assim, tem bastante ilha. Então a gente não fica num lugar tão amplo, né? Que a gente pode decidir falar, vamos parar para almoçar? Vamos parar para almoçar e a gente chega na margem em 20 minutos, meia hora. Dependendo das condições de vento também, né? Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, né? Mas então, o assim, vai início muito do ritmo do grupo. ok. O início da expedição é onde? Oi, Que desculpa, borda eu da não entendi. represa a gente começa a remar? Desculpa, eu não entendi. Em que borda da represa, em que local da represa a gente começa a remar? A porta para as canoas. Em aldeia, não é, como é que chama ali? Tem uma. Entre Paraibuna e a descida da serra tem um vilarejo. Tá. Posso ajudar nessa? Pode, por favor, Fih. Eu falei, a represa ali, a gente sai da Tamoios e entra num ponto que a gente mas tem depois, né? não é, Fish, nesse... Zito, Bairro do Macaco, do lado da pousada Iguatiba. Boa. Essa é a referência. Bairro do Macaco. Tá. Legal. Mas é isso. Eu passo o dia remando e para almoçar, faz um lanche. A gente para comer normalmente, né? O padrão é parar para almoçar, fazer um lanche e tudo mais, e continuar remando. E aí, enfim, o grupo pode tomar, é o que a gente fala, né? Durante a noite a gente tem aquela conversa, né? Pode ser, enfim, pode englobar várias coisas, mas uma das coisas é como que a gente vai fazer amanhã, né? O que a gente vai fazer igual, o que a gente vai fazer diferente, o que a gente vai mudar, né? O grupo decide. Tem grupo que resolve remar, sair para remar 6 da manhã. Fala, o grupo concorda e fala, vamos sair bem cedo. Toda a decisão é do grupo, ok. Exato. A decisão fica. Não tendo risco, a gente está sempre analisando, né? Se não tem um risco, vamos lá. Né? Se não tem um risco muito alto, né? Não envolve um perigo, não vai dar ruim. Então vai lá. Vai dar ruinzinho, a gente deixa. Vai dar muito ruim, a gente fala, não, gente, parou. Né? Precisa de elétrica, vamos para a margem agora, né? E já teve alguma experiência, né, de chamar um Zequinha, por exemplo, um cara junto, fazendo rodízio, porque são 2 participantes do canoa canadense. Um de SUP junto para fazer um rodízio no SUP, por exemplo? Não, nunca teve SUP junto. Que interessante. Que ali dá para remar SUP. Legal. Você vai fazendo rodízio, quer dizer, fazendo uma experiência, pode ser um SUP rígido ou um estável. Pode ser legal. Pode ser interessante, pode ser interessante. Não dá para carregar equipamento na SUP, mas dá para remar uma pessoa na canoa, por exemplo. Dá para revezar. Ou vai sempre mais um, quer dizer, vai ter um no SUP sempre, vai fazer um rodízio. Desde que todos tenham habilidade ali, né? Assim, ou que seja um SUP inflado, cansou, desinfla, joga dentro da canoa e vambora. Bota 2. Porque 3 na canoa canadense não cabe, né? Com mantimento. Fica perrengue. Dá para caber, não é o ideal, dá para caber. Às vezes com família e um pequenininho dá para fazer. Assim, de repente uma sugestão, coisa, né? fica muito pesada. A logística de botar um SUP na parada para a turma também ir ver como é outro tipo de remada, outro tipo de esporte. Bacana. Pode ser interessante. Pode ser interessante, sim. Mas é legal, às vezes Zito, eu acho. Desculpa interromper, Fon. Eu gostei dessa ideia do SUP. A gente tem os programas mais longos, né? Porque o programa expandindo, ele acaba, o tempo voa nele. Porque como a Fon falou, é uma enxurrada de informações e momentos ali, principalmente a edição de 3 dias. Eu acho que ia ficar muito corrido introduzir uma coisa extra do que a gente já faz. Mas tem programas mais longos também que a gente vai colocar a canoagem. Já está no calendário do ano que vem, como o Discovery, por exemplo, que são 8 dias, e aí sim começa a ter mais tempo para a gente fazer essas brincadeiras dentro daquilo que
que a gente está fazendo. Não que no Expandindo seja impossível, se o grupo todo tiver de acordo ou já tiver uma mínima habilidade ali, a gente pode fazer. Mas eu gostei da ideia, eu acho bem interessante. O Discover é um short fail, não é isso? São 8 dias. Um short fail. Isso. Mas... Não exatamente um short real. Ele fica ali ao meio do caminho entre o Expandindo. Ele é ou um expandindão ou um fealzinho, assim. Ele é um pouco Fail dos light. dois. Mas, exato. Mas ele é mais intenso do que o Expandindo e menos do que o feal. Mas a canoagem, salvo esse novo programa que vai ter no Rio, é sempre lá na Represa de Paraibuna, certo? Águas Abrigadas. Por enquanto, Isso. sim. Sim, sempre Por águas enquanto. abrigadas. Teve a de 21 dias na Amazônia, né? Não, mas aí é pros loucos, né? Aí é diferente. Ei, Peixe, é pros caras que gostam muito de mosquito. 21 dias na Amazônia, vai acontecer de novo, e a gente está sempre procurando novos locais, tendo possibilidade de fazer rio também, né? Descida em corredeira, enfim, tudo pode acontecer, mas por enquanto o principal de canoagem acontece lá em Paraibuna, que é muito perfeito, assim. É grande, é bonito, as ilhas não tem. Ali é o visual, né? Sabe? É muito encaixadinho. A gente faz 5 dias com molecada, sabe? É muito legal. Dá para ir, voltar, ir de novo, dá para ir bem longe, dá para ir no metade. Tem muita possibilidade, assim. E as datas é novembro e... Da canoagem. Janeiro? Então, Janeiro? Da canoagem tem janeiro e novembro. É 15 a 18 de janeiro e 20 a 23 de novembro. Isso é por conta do clima também, né? A gente prefere manter canoagem enquanto está calor. Legal. Vamos Não que não dê para fazer no engatar. frio. Dá. Não. Inclusive, a gente faz Nada programa que de o anorak canoagem não em julho. resolva. Exato. E as fotos Vamos ficam lindas. O céu em julho, ele compensa. É verdade, a Nas fotos. coloração. Eu não sei, eu tô falando sem ter ido, né? Mas, enfim, é isso. Bom, gente. eu adoro. Eu sou suspeita, né? Mas eu acho incrível. Banheiro é perfeito. Sim. O banheiro mais bonito que tem ali. Seu cantinho. Vamos ver, eu tô ansiosa. Mês que vem eu conto pra vocês o que eu achei. Mas, então, só para trazer, né, esse contexto de quem quiser se inscrever nesse programa, pode falar comigo através tanto do Instagram da UBB quanto por esse contato de WhatsApp, que é o mesmo contato de WhatsApp que fica no nosso Instagram e também no nosso site. Se clicar na bolinha do WhatsApp lá, cai na minha conversa, ou por e-mail no contato@ubb.org.br. As inscrições são feitas direto comigo, então junta essas informações, a sua vontade. Se tiver alguma outra dúvida, também pode falar comigo. E se inscrevam nesse programa, venham expandir a zona de conforto de vocês, que é muito interessante para quem está querendo começar no mundo outdoor, para quem já começou, mas não tem tanta propriedade, ou quem tem curiosidade de participar de um programa Outerbound, ou simplesmente quem quer fazer um passeio. Eu fui no Discovery agora, né, em setembro, e um dos participantes na volta falou para mim: o próximo programa que eu vou fazer é o Expandindo a Zona de Conforto. Eu falei, mas você já fez, né, o Discovery? Por que andar para trás na linha de progressão e não ir para o FEAL? Ele, não, porque eu quero descansar. Enquanto vai estar todo mundo batendo a cabeça lá, sem saber o que fazer, eu vou estar tipo assim: "Ih, já vivi coisa mais intensa que isso. Aí depois eu vou pro FEAL. Primeiro eu descanso, depois eu vou pro FEAL." Então, isso é super válido também. E é isso. Todas são super bem-vindas nesse programa e em todos os outros da UBB. Uhul. Se alguém mais tiver alguma dúvida, ainda está aberto o espaço. Eu acho que as minhas dúvidas eram essas. Estou tranquilo. Agora só ver se encaixa na agenda. Essa da canoagem é É bem interessante. isso. Boa, eu posso te passar já também o arquivo com o calendário e aí você olha todas as opções, Ito. Obrigado. Boa. Bom, Impede, aproveito assim, também. né? Desculpa, eu ia agradecer você, Fon, a sua
disposição em expandir a sua zona de conforto, em estar aqui com a gente e explicar super bem como que é o programa. Então, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Poder falar sobre coisas que a gente gosta, né? Sim. Fazer convite para Patrícia também. Patrícia, vamos com a É, gente. eu fiquei Eu bem sei que interessada na canoagem. O Carlos Henrique, né, que está aí também. Não sei. Aliás, eu Falou. fico interessada em tudo, né? Não, eu falou que Sim. faz bastante trilha, né? E eu acho que assim, é muito legal, mas tem uma questão que é diferente quando você faz trilha também. Não sei se você já fez bastante trilha em grupo, né? Quando você está num grupo de 12 pessoas que estão tomando a decisão juntas ali, é uma loucura. Eu acho que a mágica é a relação entre as pessoas, sabe? O grande diferencial é como as pessoas se relacionam naquele ambiente, assim. Então, para você, talvez seja muito confortável acampar, fazer trilha, mas essa dinâmica relacional que acontece ali é bem interessante. Eu me dou bem com um grupo porque eu tô acostumada, né? A gente sai para acampar, para fazer trilha, mais ou menos 12, 15 pessoas, mas é um grupo de amigos, assim, que já se conhece longa data, e aí a gente resolve ir para um lugar, acampar ou trilhar, e junta todo mundo e vai. É, mas é lugar mais acessível, não igual a que vocês fazem, entendeu? Porque o Aurélio me contou a experiência dele e eu fiquei fascinada, né? Fascinada, porque o Aurélio faz trilha comigo, né? Ele é do meu grupo. Então, ele, Paty, você tem que fazer, você vai ficar maluca, você vai ficar doida, é muito bom, não sei o quê. Eu falei, para de ficar falando isso. Eu falei assim, que algumas vezes ela não encaixa por causa do meu trabalho, não encaixa a data, né? Daí ele, não, você tem que participar, pelo menos de uma. Eu falei, ai, a vontade é muito, né? Mas eu vou ver certinho as datas. Quem sabe eu consiga fazer a canoagem e faça mais uma, né? E vou chamar o Aurélio para fazer a canoagem, ele não fez. Sim, não fez. Isso que eu ia falar. Ele não fez, ele só fez Ah, trekking. Então, a gente então, dá para tem, fazer a para esse de novembro, a gente tem 4 vagas restantes. Então, cabe vocês dois e ainda tem vaga para o Zito também, e mais alguém. Pro Carlos, se quiser ir também. da canoagem de 2026. Tem 4 vagas? Não, o de 2025 Agora agora. eu O de tô. 2026 tem bastante vagas. Esse de Ah, novembro 2025, agora é de 31 de outubro. 2025 já fechou a agenda, já tem muita viagem, muita viagem. Sim, Só para 2026, então. é isso. Dezembro eu vou para Tem um calendário Canastra. inteiro para. Que legal, que legal. A Mas é agenda isso, de vai ser muito 2026 está vazia bem-vinda. ainda. Olha lá, já Perfeito. coloca um Eu expandindo vou. canoagem no céu. Pronto. Eu vou pesquisar certinho aqui, vou ver se eu consigo fazer pelo menos 2026. A canoagem eu já fiquei, eu não sei nadar, mas com colete eu vou para tudo que é canto Não dentro da precisa água. saber nadar. É bem seguro mesmo, assim. Já tive Não, criança que não sabia nadar, sabe? não, Não eu tem tenho jeito. colete. Eu É. tenho um colete porque quando eu entrei nessa, como diz as minhas filhas, nessa vida louca, mãe, essa vida maluca que você leva, elas me deram colete de presente. Você não sabe nadar, toma um colete. A gente fica mais tranquila. Falei, muito obrigado. E eu Bom, levo aí você para onde eu pode vou. trazer, né? Pode trazer. A gente tenta emprestar, mas às vezes as pessoas levam o próprio, a gente testa, olha, vê se funciona. E aí pode levar seu equipamento, seu colete de presente também. Ok, então. Eu vou conversar com o Aurélio para a gente programar para fazer canoagem. Fechou. Perfeito, perfeito. Tá Eu vou te bom? esperar, então, Patrícia. E é Pode isso, me pessoal. esperar. Mais uma vez, muito obrigada por todas. Ó, surgiu uma dúvida aqui no último minuto do segundo tempo. O Matheus falando que a única dúvida dele é se ele vai conseguir ir no de canoagem, que vai ser o próximo dele. Então é isso, Matheus. Também estamos te Entendo. esperando aqui. Se organiza para vir com a gente. Tem 4 vagas esse ano, senão fica para ano que vem. É isso, é isso. Boa noite, gente. Muito obrigada, pela Boa noite presença para de todos você aqui. também. Bom Tchau. Boa descanso para noite. você. Obrigado.
Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau.